Depois de passar um ano em queda, a taxa Selic voltou a subir, agora 0,25%, bem na expectativa do que a maioria das pessoas esperava. Ou seja, o que era 10,5% ao ano, agora são 10,75%. Mas e agora? Como é que essa mudança afeta a tua carteira de investimento? Será que é hora de fazer alterações na tua carteira de ações, por exemplo? É isso que eu e o meu sócio, fundador do Clube do Valor, Ramiro Gomes Ferreira, vamos te responder nesse vídeo. Fica por aqui. Então aqui nos próximos minutos eu vou te falar, primeiro, o que é a taxa Selic, por que ela sobe ou por que ela cai. Segundo, como é que ela afeta os diferentes investimentos de renda fixa. Terceiro, como é que ela afeta os investimentos na Bolsa de Valores. Depois eu vou falar o que eu estou fazendo com os meus investimentos e eu, como fundador e porta-voz do Clube do Valor, faço de acordo com as nossas estratégias aqui. E aí, antes de falar por que a taxa Selic sobe, por que ela se mantém estável de tempos em tempos, lembrar que a gente está em setembro e está com vagas abertas para a experiência Mestres do Capitalismo, que é a experiência mais completa de educação financeira que eu já criei aqui no Clube do Valor. Vai muito além de investimentos e mostra os passos que todo mundo tem que tomar antes de focar em investir, que é organizar suas finanças, aumentar sua renda, para aí sim investir bem para preservar e multiplicar seu patrimônio. Vagas abertas, o link para inscrição vai estar aqui na descrição, beleza? Então vamos aqui falar sobre o que é a taxa Selic, por que ela sobe ou por que ela desce, para colocar todo mundo na mesma página. Se você já sabe bem disso, pula aí uns 30, 40 segundos, combinado? A taxa Selic é basicamente a taxa básica de juros da economia. Quer dizer basicamente que todas as taxas de juros de curto prazo estão atreladas à taxa Selic, né? Com essa mudança da taxa Selic, muda também, por exemplo, a taxa do CDI. Com isso, muda também muitas taxas de crédito. Isso, existe um efeito em cascata, em cadeia, que afeta a economia e você precisa entender como isso afeta para tomar as melhores decisões possíveis. É isso que eu vou te explicar. Antes disso, tá? Quem é que define qual vai ser a taxa Selic? Quem define é um comitê chamado de Comitê de Política Monetária do Banco Central, que se reúne a cada 45 dias para decidir se a taxa Selic vai se manter estável, vai aumentar ou vai cair. Para tomar essas decisões, o principal fator que os economistas presentes nesse comitê olham é a inflação. A taxa Selic ela é um instrumento muito poderoso de combate à inflação. E, geralmente, quando a inflação está subindo, quando os preços estão em alta, uma forma do Banco Central ajudar a manter a inflação controlada é aumentar a taxa Selic. E isso acontece por alguns fatores. O primeiro deles é que o dinheiro fica mais caro, porque quando a Selic sobe, financiamento e empréstimos ficam mais caros, então as pessoas acabam pegando menos dinheiro emprestado. Com menos dinheiro emprestado, elas compram menos coisas. Comprando menos coisas, a demanda por produtos e serviços cai. Com isso, os preços caem ou se mantêm mais estáveis e a inflação é controlada. O mesmo vale para as empresas, né? Se a empresa está querendo se endividar, está querendo pegar mais dívida para usar esse dinheiro para construir fábricas, para aumentar a sua equipe, aumentar seu nível de despesa, ela vai pensar mais porque esse custo do crédito vai ficar mais caro. Assim como quem tem dinheiro, quem tem bastante patrimônio, pode pensar duas vezes antes de fazer um investimento real. Quer dizer, daqui a pouco o cara ali tá na dúvida se ele vai montar um negócio, vai colocar dinheiro em cima de um negócio físico, né? Comprar uma loja, construir uma fábrica, fazer alguma coisa assim. Se ele olha pro lado e vê que esse dinheiro pode render, sei lá, 11% ao ano, algo perto disso, ele pensa duas vezes. E quanto mais ele pode ter de retorno com baixíssimo risco, que é o retorno do Tesouro Selic, ativo que reflete a taxa Selic, menos incentivo ele vai ter de botar dinheiro na economia real, e isso também ajuda a conter a inflação. Em outras palavras, é um remédio para conter a inflação que tem um efeito colateral, que é frear um pouco a economia. Cabe destacar aqui que o Tesouro Selic, que rende 100% da taxa Selic, ele é o ativo mais seguro da economia. Ele tem essa curva aqui de rentabilidade, pode ver que é uma curva constante, estável para cima. É um ativo que não tem risco de crédito, quer dizer, o Tesouro Nacional nunca deu calote na dívida interna e provavelmente nunca vai dar calote na dívida interna. Então esse ativo ele fica com um retorno imediatamente maior e atrai alguns investidores. Agora, antes de eu ir para o próximo tópico, né, sobre o que acontece com a renda fixa e depois sobre o que acontece com a bolsa, é importante você entender um conceito aqui sobre a imprevisibilidade do mercado. Como assim, Rabi? Existe um relatório em PDF que o Banco Central divulga toda segunda-feira. Esse relatório se chama Boletim Focus. E se a gente abrir um Boletim Focus do início de 2024, você vai ver que as expectativas para a taxa Selic no final de 2024 eram no patamar de 9% ao ano. Já hoje, no Boletim Focus mais recente, a expectativa para a taxa Selic no final do ano é de 11,25% ao ano, ou seja, vai subir mais. E a grande pergunta que fica é como é que isso afeta a sua carteira de investimentos. Nos próximos minutos, eu vou dar uma resposta geral,
falando de classes de ativos em geral. Trazer um conselho que eu entrego aos investidores para eles saberem sempre o que fazer, tanto num cenário de alta de taxa Selic quanto num cenário de baixa de taxa Selic. Agora, esse é o conselho geral. Não tem como eu chegar e falar exatamente para ti, no teu contexto, o que você deve fazer na sua carteira de investimentos. Isso só seria possível se a gente conversasse de forma individualizada. E a boa notícia é que para quem tem um patrimônio um pouco maior, passou ali dos 250 mil, 500 mil, 1, 2, 5, 10 milhões, já investe, quer ter uma segunda opinião sobre a carteira, quer ter uma análise mais individualizada sobre como está investindo, a gente está com algumas vagas abertas para essa semana, para sessões de consultoria de investimentos gratuitas. Para você ver se consegue uma dessas vagas, aperta também aqui em outro link na descrição, no primeiro link, preenche formulário que você preenche em menos de 1 minuto, a gente vai analisar as suas respostas e eventualmente vai entrar em contato contigo. Ação muito bem avaliada por quem passa por ela, como o Henrique aqui, um seguidor que saiu se sentindo mais seguro para investir. E é gratuita porque ela é uma amostra grátis dos nossos serviços de Wealth, em que a gente ajuda investidores com patrimônio maior a investir bem para o longo prazo. Ramiro, eu tô montando patrimônio, meu problema é fazer um planejamento financeiro, é ganhar mais dinheiro. Ou ainda Eu quero investir por conta própria, sem ajuda de ninguém. outro link na descrição, que é para o Mestres do Capitalismo, você vai ter tudo isso lá. Vamos falar sobre como a taxa Selic afeta os investimentos de renda fixa, e aqui você tem que entender primeiro um conceito que existem 3 tipos de investimentos de renda fixa. Os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos. Pós-fixados são os investimentos atrelados a uma taxa como o CDI e como a taxa Selic, e esses aqui é bem fácil de eu explicar. Se a taxa Selic aumentou, eles passam a render um pouquinho mais daqui para frente. E aí, se a taxa Selic cair no futuro, ele vai passar a render um pouquinho menos. Esse é o investimento daquele gráfico que eu te mostrei agora há pouco e que faz com que muitos investidores iniciantes, mais leigos, que estão aprendendo a investir, pensem: Poxa, é o melhor investimento do mundo, né? Tá sempre subindo, se a taxa Selic sobe, ele passa a render mais, agora tá rendendo mais, vou comprar mais ele, é isso? Bom, é mais ou menos isso, tá? Se a gente olhar nos últimos 10 anos, o retorno anual médio foi de 9,3% ao ano, ou seja, foi um pouquinho abaixo de onde está a Selic hoje. Existem pequenos custos aí para você investir dessa forma, de 0,25% ao ano, você tira esses custos, e aí sobra cerca de 9% ao ano. Maravilhoso? Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque a gente tem que sempre descontar o impacto da inflação nos investimentos. Sempre, tá? E em especial quando a gente olha para um ativo que vai render mais quando a inflação está mais alta e menos quando a inflação está mais baixa, porque o que interessa para você, investidor, é o retorno real, é o retorno já descontado os custos, já descontado a inflação. E se a gente tirar a inflação dessa conta, o que teria sobrado nos últimos 10 anos é um retorno próximo de 3% ao ano acima da inflação. Ou seja, o cara que investiu num Tesouro Selic, ele não correu risco nenhum, ele não ficou muito mais rico, ele ganhou 3% ao ano, quer dizer, o cara tinha 1 milhão no ano seguinte ele vai ter 1 milhão e 30 mil equivalentes. Na prática, o retorno nominal é maior, só que a inflação transformou aquele 1 milhão numa capacidade de compra menor e aí, enfim, o cara ficou um pouquinho mais rico. Existem formas de investir melhor no longo prazo, sobretudo se você diversificar nos outros 2 tipos de ativos de renda fixa e em renda variável. Eu quero começar pelos de renda fixa. Os títulos pré-fixados e os híbridos, eles têm uma característica em comum, que é uma parcela da rentabilidade, pelo menos, ser pré-fixada. Isso aqui no caso dos híbridos, nos pré-fixados, ele é todo pré-fixado. Por exemplo, aqui é o Tesouro pré-fixado com vencimento em 2031. Pode ver que há pouco tempo atrás ele chegou a oferecer uma taxa de 12,65% ao ano para quem investisse nele naquele dia e mantivesse ele até 2031. Agora está oferecendo uma taxa de cerca de 12,11% ao ano. O que acontece com a rentabilidade, tá, e com a variação de preço desses ativos aqui quando a taxa Selic sobe? Muitos acreditam que quando a taxa Selic sobe, esses investimentos perdem a atratividade, mas não é bem assim. Se a gente olhar para trás, às vezes foi assim. No início de 2022, enquanto a taxa Selic estava subindo, havia subindo desde os 2% ao ano, estava numa linha reta de subida praticamente, um ativo como o Tesouro pré-fixado com vencimento em 2029, ele vinha caindo. Pode ver que ali de abril de 2022 até julho de 2022, o preço dele caiu. O que isso aconteceu? Porque nesse mesmo período, a taxa dele aumentou. Pode ver que de abril de 22 até julho, mais ou menos, a taxa saiu de 11% ao ano para 13% ao ano. Por que a taxa aumentou? Não foi só por causa do aumento da taxa Selic, mas foi pela expectativa de que a taxa Selic ia ficar mais alta por mais tempo. É o que a gente chama de curva de juros futuro, que é a expectativa que o mercado tem para a taxa de juros no futuro. E nesse gráfico aqui, você pode ver que há 2 semanas o mercado estava esperando que a taxa Selic fosse seguir subindo, fosse ficar bem alta ali até 2030, 31, 33.
E nesse momento atual, quando eu gravo esse vídeo, ele espera uma alta mais forte no curto prazo, mas meio que uma manutenção no longo. Aí sim, quanto maior a expectativa de juros futuros, maior tem que ser a taxa desses ativos pré-fixados, e quanto maior a taxa, menor o preço no curto prazo. Então, no curto prazo, se o mercado passa a esperar uma taxa muito mais alta, eles caem. Nos últimos 30 dias, o mercado passou a esperar uma taxa um pouquinho mais alta, então nos últimos 30 dias, o preço aqui desse tipo de ativo, como o Tesouro Pré-fixado do começo de 2029, caiu um pouco. Nos últimos 90 dias foi o contrário, o preço subiu um pouco. Mesma coisa que vale para os títulos híbridos. E passando agora a página para o tópico de o que acontece com as ações, algo relativamente similar acontece. Uma lógica relativamente similar existe aqui. De novo, muitos associam diretamente uma Selic mais alta a uma bolsa em baixa. E aí, por trás disso tem algumas teses, né? Uma delas é que a precificação de ações é feita por muitas pessoas como uma projeção dos fluxos de caixa que as empresas, as ações vão gerar no futuro, e esses fluxos de caixa são trazidos a valor presente por uma taxa de desconto, e quanto maior a taxa, menos esses fluxos de caixa valem hoje. Outra tese é que os investidores tendem a pensar na renda fixa como um investimento mais atrativo, porque vai estar rendendo mais, e eles vão ter incentivos para tirar dinheiro na bolsa e botar dinheiro na renda fixa, pressionando o preço da bolsa para baixo. Outro ponto por trás dessa tese é que o crédito para as empresas na bolsa fica mais caro, com crédito mais caro aumenta o custo financeiro das empresas, com custo financeiro mais alto o lucro cai, e aí é ruim para essa empresa, e aí por consequência, né, nessa linha aqui, Selic para cima é bolsa para baixo. De novo, para mim isso aqui está meio certo. Quer dizer, tem sim alguns fatores que fazem sentido, mas o que vale mesmo é a expectativa de juros para o longo prazo e não para o curto prazo. E muitas vezes um aumento da taxa Selic no curto prazo para conter a inflação passa uma mensagem de que, olha, o Banco Central fez certinho. Ele conteve a inflação agora, a inflação vai ficar segurada, a gente vai conseguir baixar a taxa Selic e ter uma taxa Selic de longo prazo mais saudável. Nesse caso até seria bom para a bolsa. Por isso muitos não entenderam, né? Como com uma taxa Selic claramente com uma tendência de subida, com uma perspectiva de subida, a bolsa está aí batendo recorde. Porém, se você olhar para trás, a última crise brasileira, entre 2014 e 2016, a bolsa caiu 27% mais ou menos, né? De julho de 14 a fevereiro de 16. Nesse período, a taxa Selic alcançava a sua máxima histórica recente. Mesma coisa rolou ali entre julho de 21 e março de 23. A bolsa caiu 16, enquanto a Selic subia ali sua trajetória de alta. Nesses dois momentos da história, não só a Selic estava subindo, como a expectativa de juros futuros também está. Lembrando que se as pessoas tiram dinheiro da bolsa só por conta disso, muitas vezes também as ações ficam mais baratas, a bolsa fica mais atrativa. E aí você pode pensar, Ramiro, então eu entendi, se a taxa Selic está subindo, tem que tirar o dinheiro da bolsa, tem que investir tudo em renda fixa, é isso? do meu ponto de vista, não. Né? Eu nunca quero me posicionar aqui como o dono da verdade, como o saber supremo de investimentos, mas eu sempre posso posicionar dizendo que quem te faz aqui no Clube do Valor, como é que é a nossa metodologia. E a nossa metodologia não prevê esse tipo de ação tática. Né? Esse tipo de ação, tipo, se a gente está prevendo uma Selic mais alta, então vamos vender aqui, vamos comprar ali. Não, a única coisa que guia nossas decisões aqui se chama alocação de ativos ou, na forma que a gente chama a nossa forma de investir, sistema de alocação estratégica. Essa forma de investir é baseada numa premissa de que todos os investidores são enviesados. Eles sofrem por vieses comportamentais, por atalhos do raciocínio que fazem com que eles tomem decisões erradas. Um viés, por exemplo, é o viés da disponibilidade, em que a gente pega as informações que estão mais facilmente disponíveis na nossa mente, como, por exemplo, tudo aquilo que está na mídia, alguma informação que a gente recebeu recentemente, algo que nos contaram há poucos dias, ou alguns chavões do tipo Selic em alta, bolsa em baixa, e a gente acredita que isso é toda a informação que existe, quando na verdade isso aqui é uma parte de todas as informações que existem, e embora a taxa Selic esteja com uma perspectiva clara de subida no curto prazo, isso aqui pode mudar daqui a 6, daqui a 12 meses. Então esse aqui é um dos viés, outro do enquadramento, que acho que nem requer explicação, se você vê essa imagem, você percebe, né, que as bolas verdes elas são iguais, só que uma está enquadrada de uma forma diferente da outra, e a da direita parece maior que a da esquerda. E o grande ponto é que o nosso sistema de alocação estratégica é uma forma da gente se blindar dos vieses, seguindo a estratégia de alocação de ativos, que explica 90% do retorno de uma carteira de investimentos e que basicamente funciona com essas etapas. Primeiro, a gente desenha uma carteira-alvo, uma carteira de investimentos ideal. Qual carteira é essa, Ramiro? Depende do investidor. Isso é importante ter um trabalho individualizado ou ter o conhecimento certo para saber como desenhar uma carteira ideal para ti. Lembrando que essa carteira aqui deve considerar seus objetivos e as suas necessidades e ter ativos potencialmente vencedores no longo prazo. Depois disso, você monta a sua carteira e segue
com disciplina um negócio chamado de rebalanceamento, que vai te obrigar a saber sempre quais ativos comprar, aqueles que estão na baixa, e sempre quais ativos vender, aqueles que estão na alta, independentemente de projeções, de eu acho e de feeling. Tudo isso fica melhor quando você tem auxílio para evitar erros comportamentais, como, por exemplo, um bom consultor do seu lado, que foi comprovado pela Vanguard, que gera um valor de até 3% ao ano na carteira dos clientes, principalmente por conta dessa ajuda no rebalanceamento e ajuda a não cometer erros comportamentais. Então, na prática, como é que é? A gente desenha uma carteira ideal, é isso que eu tenho a minha carteira ideal, monta essa carteira, com o passar do tempo ela vai variar. Nesse exemplo aqui que eu estou dando, né, as ações vão cair um pouco, e aí o que você vai fazer? Com novos aportes ou vendendo um pouco aquilo que está com peso maior do que o alvo, como os ativos de renda fixa nesse desenho, você vai comprar aquilo que está com peso menor do que o alvo de forma sistemática. E com bolsas nas máximas históricas, nos rebalanceamentos recentes, algumas vezes a gente vendeu um pouquinho de bolsa. Não desfez a posição, mas saiu ali dos 23% numa carteira para 20%, dos 35% numa outra carteira mais arrojada para 33%. Pequenos ajustes. Independentemente de projeção de taxa Selic, isso acontecia também no ciclo de queda da taxa Selic, no final de 2019, início de 20, a gente vendeu bastante bolsa nos rebalanceamentos. É claro, né, a gente não tinha os 2,5 bilhões que a gente tem hoje de patrimônio sobre aconselhamento, tinha bem menos, mas a gente vendeu ali 6 milhões de reais em renda variável. Depois da queda que veio em março de 2020, a gente comprou bastante renda variável, vendendo renda fixa, seguindo essa disciplina do rebalanceamento. Resumo. Minha opinião aqui, pessoal, o que você deve fazer nesse novo ciclo de alta da Selic? Continuar no teu trabalho, poupando dinheiro, aportando todos os meses, quiser ter clareza sempre do que fazer, tem que seguir o sistema de alocação estratégica, deve evitar tomar decisões com base no eu acho, com base em projeções mais táticas. É isso que a gente acredita no clube. Posso te ensinar isso como uma etapa do Mestres do Capitalismo. O link está na descrição. Ou a gente pode também, dependendo dos seus desafios e do quanto a gente sentir que a gente consegue te ajudar, tem uma primeira sessão de consultoria gratuita para você nos conhecer melhor. O link vai estar aqui, assim como aqui o link para um outro vídeo complementar a esse no YouTube. Um grande abraço e até mais.